Olá para você que faz missões, para você que trabalha no trabalho de evangelismo, né? A gente sabe que a maior ênfase da igreja deve ser pregar o evangelho e fazer novos discípulos. E a igreja, ela tem esta missão de levar a palavra de Deus às vidas que ainda não foram alcançadas. E o reino de Deus, ele cresce exatamente no que diz respeito à igreja, ele cresce exatamente no âmbito, né, da pregação do Evangelho e na conversão de novos crentes, né? Então é importante que a igreja ela tenha esse compromisso, né, e ela saia das quatro paredes. O templo é o lugar onde nós adoramos a Deus, o templo é o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, né? O templo é um lugar de comunhão, mas dificilmente nós vamos conseguir executar o trabalho da pregação do Evangelho dentro do templo. A gente sabe que algumas pessoas, elas vêm ao templo para poder ouvir a palavra de Deus e as pessoas até podem se converter lá. Mas a missão da pregação do Evangelho, a ênfase da pregação do Evangelho, está exatamente no fato de sair do templo e ir até o encontro das pessoas, tá? Então isso aí é muito importante que a gente tenha esse entendimento. E lembre-se, toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa ter como lema, né, ser um anunciador da palavra de Deus. Infelizmente, nós temos hoje o hábito, muitas vezes, eu não vou culpar aqui a questão do crente em si, mas muitas vezes a questão das lideranças, né, porque parece que dá assim uma impressão que alguns líderes estão preparando, discipulando os novos crentes para poder permanecer ali, ficar ali dentro do templo, né? Participar regularmente dos cultos. Eu não estou dizendo que isso seja errado, tá? Mas não tem aquela preparação muitas vezes para poder incentivar o crente a ser um discípulo, a ser um pregador da palavra de Deus, seja no trabalho, seja realmente de fato fazendo esse trabalho da evangelização, através de folheto, através de cultos ao ar livre. A gente viu isso muito há anos atrás. Hoje está muito escasso, né? Muito escasso, isso por parte, muitas vezes, por falta de incentivo das lideranças. Então é importante que a gente tem essa condição, por exemplo, de resgatar isso, porque as vidas estão aí fora, as pessoas estão aí fora, né? E é a igreja que precisa ir aonde estão os pecadores, aonde estão as vidas que precisam de salvação, e não ficar esperando muitas vezes que essas pessoas vão à igreja para poder ouvir a palavra do Senhor. Então é importante que as lideranças elas tenham em mente realmente executar ou cumprir essa missão de se pregar o Evangelho. Outra coisa é o conteúdo do que se prega, tá? A gente precisa entender que a ênfase da igreja é o reino de Deus. O ministério de Jesus, ele se deu exatamente no âmbito da pregação das boas novas de salvação. Eu não estou dizendo que a igreja local ela não precisa instruir os crentes com relação à questão de ter uma vida organizada aqui na terra, uma vida organizada financeiramente, uma vida organizada no âmbito da família, em outras esferas. A igreja ela tem esse papel de instruir as pessoas a viver de maneira adequada aqui também, mas a ênfase maior da igreja é ensinar as pessoas, instruí-las com relação à questão das coisas do céu. Foi essa a ênfase maior
do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. E é importante que a gente dê continuidade como igreja de fato, porque a identidade da igreja ela não pode ser perdida. Nós não podemos preparar novos crentes simplesmente para poder ficar em quatro paredes, muitas vezes somente para poder esperar dar o domingo para ir lá na igreja, né? E muitas vezes a gente prepara, faz alguma coisa e o que de fato sobrenatural muitas vezes não acontece e a gente encontra muitas pessoas vazias dentro das igrejas. É porque a gente de fato não está cumprindo a palavra como precisa cumprir, né? É triste falar isso, mas nós encontramos aí uma gama grande de crentes que tem mesmo até vergonha de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, seja para o seu companheiro de trabalho, de profissão, para os seus amigos. Isso é lamentável, tá? Então até o Senhor Jesus disse que aquele que me envergonhar, se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do Pai. E eu acho que se tem uma coisa que nós deveríamos orgulhar no bom sentido, é de anunciar as boas novas de salvação, porque realmente nenhuma outra instituição na terra tem isso, a não ser a igreja.